Do briefing à campanha. Hoje a gente vai falar sobre como dar vida para as nossas ideias. Desde que a gente pega um briefing até isso se transformar numa campanha que vai para a rua e todo mundo vê, acontece muita coisa. Tem rodadas e rodadas de aprovações, tem ideias que caem, e como tem ideias que caem, a gente se apaixona por algumas, gosta menos de outras, enfim, como eu disse, acontece de tudo. E do briefing à campanha a gente passa também do processo interno da agência, ao processo criativo do redator, do diretor de arte da dupla, ao processo do diretor de criação, ao processo com a equipe de atendimento, como que vai ser apresentar para o cliente, como que o cliente vai receber, como que o cliente vai apresentar internamente, como que isso volta para a agência ou para a house, onde quer que você esteja trabalhando, como que vai ser depois para dar vida a essa ideia que ainda está no papel, com as produtoras de vídeo, áudio, e como que é quando ela chega de fato na rua. E para falar um pouco sobre todo esse percurso e sobre como levar uma ideia do briefing à campanha, eu trouxe hoje um convidado especial. É o Ricardo Dolla, que é diretor de criação na VML Young & Rubicon Red Fuse de Paris, nome comprido, hein? E ele vai falar um pouco sobre isso, então toca aí. Tudo bem? Eu sou o Ricardo Dolla, diretor de criação da VML Y&R Red Fuse Paris. Bom, eu comecei no Rio de Janeiro como redator e trabalhei em agências minúsculas, pequenas, médias, grandes. E do Rio fui para São Paulo, e em São Paulo eu trabalhei em grandes agências, a África, a Liular, a Talent e a Young. E é isso, e de lá, de São Paulo, eu vim para cá. Qual a primeira coisa que você faz quando pega ou passa um briefing? Me desesperar. É o momento que eu penso, putz, vou ser pego, vão descobrir que eu sou uma fraude. É agora, não vai ter jeito. Então, mas depois que passa o desespero eu vou pedir perdão se minha cachorra passar aqui na tela. Mas sobre o briefing, depois que passa o desespero, acho que a primeira coisa é tentar entender e tentar ver quais são as oportunidades, aonde a gente consegue amarrar bem. Em geral, eu sou muito chato com briefing no sentido de entender com os outros departamentos sobre o que se trata, o que a gente tem que falar, o que não tem que falar, o que cabe, o que não cabe. Então, essa é a primeira coisa que eu faço quando eu pego ou passo um briefing. Me desesperar, depois me acalmar e depois entender e finalmente começar a trabalhar. Isso dura umas 3 horas. Você tem algum método para brainstorm para a sua equipe? Não tenho. Eu tenho um método pessoal, mas que é buscar as comparações, buscar as verdades, o que é humano, o que não é humano do assunto em questão. Mas um método... Não, eu tenho o meu método que é tentar fuxicar todas as referências que eu tenho de vida e da indústria cultural também, de cinema, de literatura e de cultura pop, de série e tudo mais. Então, acho que esse é meu método, tentar achar ali aproximações com coisas que eu já vi, ou que eu já vivi e que eu possa colocar nesse trabalho. Mas basicamente é isso. Qual você acredita ser um bom número de ideias para uma apresentação interna?
Para uma apresentação interna, eu não faço a menor ideia. Tudo depende do briefing. Tem briefing que as coisas vêm naturalmente e aí você vai com, sei lá, 10 ideias. Tem briefing que a coisa não tá funcionando e aí você volta lá e fala assim, olha, eu tenho uma ideia, mas porque tá batendo aqui nessa trave. Então, como é que a gente faz para melhorar isso? Como é que a gente faz para trazer mais ângulos, mais oportunidades de abordar o assunto? Então, eu acho que não tem um mínimo nem um máximo. O que tem é o quão proveitoso o assunto e o briefing podem ser e não podem ser. Então, acho que é por aí. E para uma apresentação externa, tem o lance dos 3, né? Das 3 ideias, né? Então, o número mágico, assim, esse número meio mítico de 3. A gente sempre busca 3 ideias. 3 ideias sejam boas. E não 3 ideias por ser 3 ideias. Mas para oferecer para o cliente uma variedade, né, dentro da ideia e ver que a gente trabalhou e que a gente explorou as opções possíveis dentro do assunto. Acho que basicamente é isso. Vamos lá, a próxima pergunta acho que eu termino tudo com basicamente é isso. Quando você sabe que a ideia chegou lá e está pronta para ser apresentada? Cara, você sabe que a ideia chegou lá, tem um feeling, você sabe. Por vezes, ela cobre todos os aspectos do briefing de uma maneira super natural. Por vezes, você vê que talvez esteja faltando cobrir uma aqui, outra ali, mas que são extremamente fáceis de implementar, mas você vê que a ideia também está lá. Que, na real, você vê que a ideia chegou lá quando ela ainda está muito, muito crua ainda. Você olha e fala assim, tem um negócio aí, pegamos no nervo. E aí, quando você tem esse tipo de ideia, você sabe que chegou lá. Quando está pronta para ser apresentada, é quando você apara todas as arestas da ideia, tenta tornar ela à prova de balas, né, no sentido de teste, para ver se não tem alguma coisa, um desastre na ideia, se não tem alguma coisa equivocada na ideia, se não tem um pensamento que atinja uma certa minoria ou uma certa representatividade. Então você se cobre desse tipo de coisa para apresentar e, obviamente, tem o craft, quanto craft você pode colocar nessa ideia, quanto de mecânica você pode colocar na ideia e, enfim, como você pode deixá-la mais pronta para apresentar para o cliente, para que ela esteja muito, muito perto de uma aprovação e muito perto de uma veiculação. Então, é quando eu acho que uma ideia tá pronta para ser apresentada. Por vezes, os prazos apertados não deixam a gente trabalhar o suficiente para que ela esteja fina para a apresentação, esteja em sintonia, esteja do jeito perfeito que a gente quer apresentar, mas isso acontece do trabalho, do processo. Produtoras, como é seu processo para escolha e contratação? Aqui é mais complicado, porque como eu trabalho com regiões, e isso quer dizer assim, a gente faz um filme que vai para todos os países da Europa, um filme que vai para todos os países da África ou todos os países do Oriente Médio, a gente tem que trabalhar muito com produtores que já saibam fazer esse tipo de coisa, que já saibam escolher um casting mais que consigam um mix de pessoas da região ou que consiga encontrar a representatividade necessária da cultura daquele país e isso é muito importante na nossa escolha. Agora,
No mundo ideal, sem essa preocupação, acho que é o que o roteiro, o que a ideia fala mais. Você olha, você vê no diretor, até na escolha do rio dele, o que ele gosta mais de fazer, qual é o tesão do cara. E aí acho que você consegue identificar na sua ideia se ela contém aquele componente do tesão do cara e se a gente vai conseguir escalar ele para fazer esse tipo de coisa. Dando um exemplo prático, não sei, um diretor que é muito bom de emoção, então você não vai chamar um diretor que é bom de emoção para fazer um filme de comédia. Até pode fazer, não estou dizendo que é proibido não, e pode dar super certo. Mas se você tem um filme emocional, super emocional, e você vê o rio da produtora e do diretor, que ele é super bom em filmes emocionais, logicamente o cara já tem uma expertise nesse tipo de coisa. Enfim, eu acho que vai muito dentro dessa lógica a escolha de produção e o processo de contratação. Você prefere deixar o diretor livre para criar sua arte, ou melhor, ficar em cima para garantir exatamente o que quer? Cara, eu sou muito chato com isso, no sentido que eu prefiro primeiro deixar todo mundo livre, assim. Eu acho que eu tenho bastante liberdade para fazer meu trabalho e eu quero que as pessoas tenham liberdade para fazer o trabalho delas também. Então tento dar isso. Obviamente, a visão do diretor e a visão da agência tem que estar em sincronia. Não pode estar completamente fora de eixo, cada um pensando de um lado. Então, a partir daí, eu acho que eu prefiro dar uma liberdade, eu prefiro que ele me passe a visão dele, porque ele é o profissional da área. A nossa expertise é escrever, lealtar, é vender para o cliente, é tornar, né, ter as ideias, fazer... Perdão, ambulância. É ter as ideias, é ter os pensamentos, os insights, é achar as verdades. E a dele é tornar aquilo em algo midiático, né? Algo que vai para mídia, um produto midiático. E aí eu confio muito no talento dos diretores e acho que eu nunca me decepcionei, vou estar mentindo, mas em geral, acho que na maioria das vezes eu saio muito satisfeito com o resultado e muito satisfeito com os processos. Então é sempre trabalhoso, sempre dá um monte de problema no meio, sempre dá a famosa cagada, mas tudo se resolve, tudo vai para frente. Então, fazendo a resposta curta, eu prefiro deixar o diretor livre. E se a gente perde a sincronia no meio do caminho, aí eu vou ter que ficar em cima e ver o que é melhor para a agência e para o cliente, e, enfim, o que é melhor para o nosso produto final. Qual o sentimento quando a ideia finalmente vira campanha e vê a luz do dia? Acho que o primeiro sentimento putz, vai começar tudo de novo, não acredito. Ai, meu Deus. Não, brincadeira. Acho que o sentimento é de felicidade, obviamente, né? Se você tá feliz com a campanha que você colocou, obviamente. E acho que o grande negócio dessa profissão é ver as coisas ganharem vida e irem pro ar. Então, acho que esse é o grande momento da profissão. E ver a reação das pessoas, como que as pessoas reagem. É muito prazeroso quando você vê uma campanha que gera reação nas pessoas e que ecoa, que elas repetem, que faz um certo barulho, né? Então, isso é muito prazeroso, assim, né? Mesmo que anônimo, ninguém sabe que foi você que fez e tal.
mas é legal ver essa coisa da resposta da audiência, do público. Então é muito prazeroso. Acho que para mim é o gol, se comparado ao futebol, é o gol da propaganda quando a coisa vai pro ar. Quando vai pro ar, bom, obviamente. Quando vai pro ar, uma merda, tu fica puto, é uma bosta. Acontece também. Acontece. Considerações finais. Um conselho para quem tá começando. Cara, conselho para quem tá começando. Vai ter que ralar muito. Prepare-se para ralar muito. Prepare-se para... falo isso sem nenhum glamour, mas porque não acho bonito essa coisa do publicitário que trabalha e se mata de trabalhar. Mas quando eu digo ralar muito, é buscar muitas ideias. Não se contentar com as ideias fáceis, não se contentar com o que já está feito, não se contentar com o standard, o que tá na moda agora, tentar achar o próximo caminho. Acho que esse é o nosso objetivo enquanto criativo. E, cara, meu conselho é, cara, escuta os mais velhos, escuta se você é estagiário, se você é júnior e tal, escuta os caras que estão do teu lado, escuta os sênior. Eu vejo agora uma coisa meio de batalha de gerações e como velho, eu tô do lado dos dinossauros e eu vejo muito uma coisa de uma parcela, obviamente, da juventude que tenta envelhecer os outros, assim. E acho que a gente tem muito a oferecer, no sentido de que as ideias poderosas, elas estão sendo feitas há milhares de anos. Não foi uma turma que chegou agora e sabem fazer as ideias. Não, as ideias estão aí há milhares de anos e muita gente bacana pode estar do seu lado, então use essa pessoa, tenta extrair dela as melhores coisas. Eu aproveitei, quando eu era estagiário e júnior, assim, eu acho que o maior proveito da minha vida foi colar nessas pessoas e entender e pegar os conselhos dela. E tirando isso, use o seu tempo livre. Contraditório, né? Falei pra ralar pra caramba, agora tô falando pra usar o tempo livre, mas use o tempo livre pra assistir coisas, pra ver coisas, se informar. É muito importante você ter um arcabouço cultural vasto. E, aqui são 12:30, eu já emplaquei a palavra arcabouço. Então, legal, né? É isso. Fiquem bem e fiquem em casa. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do Segue a Dev. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar, fazer todo o pack aqui das redes sociais e vamos que vamos. A gente se vê no próximo, tá bom? Valeu, fui!